Olá, leitores e seguidores do Diário do Litoral, eu sou o Jefferson Marques. Em mais um programa Entrevistas aqui, mais um programa inovador aí do Diário do Litoral, sempre trazendo os mais diversos e variados assuntos aqui para você, com debates, discussões, troca de ideias. E hoje o tema é polêmico e eu já vou apresentar meu convidado, deputado Tenente Coimbra, e a gente vai falar sobre escola cívico-militar em São Paulo. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado Jefferson, obrigado a todos que nos assistem. É um programa que para mim é muito importante, né? Uma luta de mais de 6 anos pelas escolas cívico-militares. É polêmico, mas é bom a gente vir esclarecer, né? Que hoje numa sociedade tão dinâmica, às vezes falta chegar a informação completa. E a gente poder passar a informação completa para cada um fazer seu juízo de valor, se gosta, se não gosta, esse é o mais importante. Tá tudo muito imediatista, né, deputado? O pessoal quer velocidade, quer pegar informação. A gente estava conversando nos bastidores, a galera já não aguenta ver um filme no cinema, né? Já vai tudo para minissérie, já vai tudo para curta, né? Mas é importante a gente passar a informação completa para aquelas pessoas que querem se informar, que elas consigam também ser multiplicadores da verdade, né? Daquilo que de fato acontece. Então, parabenizo o Diário do Litoral por essa oportunidade e também por esse programa que eu sei que explicam vários temas, não só cívico-militar, e hoje especificamente falando desse tema. Perfeito, obrigado, deputado. Deixa eu só perguntar uma coisa para esclarecer. O senhor é autor da PL das escolas cívico-militares em São Paulo. Ao mesmo tempo, a lei é sua, ao mesmo tempo não é. Explica melhor isso. É confuso. Primeiro eu criei a frente parlamentar para criar uma lei, isso no meu primeiro mandato, né? Isso em 2019. Nós criamos a frente parlamentar, antes inclusive do programa federal, né, do então presidente Bolsonaro. A gente conseguiu que essa lei fosse aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa em 2020. Ela foi sancionada. Foi o ano de 2022, ela foi derrubada pelo TJ alegando vício de iniciativa. O que é o vício de iniciativa? Que, na verdade, essa lei não poderia vir dos deputados, ela teria que vir do governo, né? Então, ela foi sustada. Ou então o candidato Tarcísio, né, confirmou que queria implementar as escolas cívico-militares. Então, quando iniciou-se o seu mandato, eu auxiliei na criação, que na verdade é a minha lei de 2020, com algumas alterações, porque o próprio secretário de Educação, que é o secretário Renato Feder, que quando era secretário do Paraná, ele também implementou a escola cívico-militares, ele colocou algumas modificações, mas nós fizemos essa lei em algumas mãos. Então, na parte administrativa, ela vem com o nome do governo do estado, vem com o nome do governador, né? Mas é a nossa lei de 2020, que a gente teve o prazer de ajudar e aprimorar também junto com o secretário Renato Feder. Teu. O filho é meu. O filho é meu, mas outro registrou. Mas tá tudo bem, né? A gente não tem vaidade, importante é a efetividade do programa. Tá certo. Deputado, pra gente começar a conversar sobre o assunto, que gera polêmica inevitavelmente, o que seria uma escola cívico-militar? O que esse projeto prevê? Como que é o funcionamento? Perfeito. Vamos trazer um pouco para o passado. As escolas cívico-militares, elas tentam fazer uma cópia da excelência dos colégios militares. O que são os colégios militares? Os colégios militares são entidades públicas voltadas para filhos de militares das Forças Armadas, que tem uma parcela que pode entrar via concurso público, via vestibulinho. Então você tem uma seleção para entrar essas pessoas lá e ela é custeada pela pasta do Ministério da Defesa. Mas fato é que os colégios militares, eles têm notas excelentes em Enem, ele tem notas excelentes em vestibulares. Diversas vezes você vê Olimpíadas Internacionais de Matemática, de alguma outra matéria, que os colégios militares são destaques. Até em programas de TV, como Soletrando, que teve lá do Caldeirão do Hulk, você sempre via alunos dos colégios militares nas finais. Então, criou-se há 20 anos atrás, então não é um debate recente. Há 20 anos atrás, criou-se uma ideia de que forma a gente pode pegar essa ilha de excelência, que são os colégios militares, que tem seleção, que é com público restrito, e dá para trazer para uma realidade pública, gratuita e de acesso a todos. Então se começou há 20 anos atrás os colégios cívico-militares, em diversas formatações. Alguns colégios cívico-militares com militares das Forças Armadas, outros com corpo de bombeiros, outros com policiais militares, outros com guardas municipais, alguns fazendo de um jeito, não era padronizado. Mas esses colégios cívico-militares, eles tinham bons resultados. Aonde implementado, ele aumentava 20% de nota no IDEB, ele diminuía a evasão escolar em 70%, aumentava a quantidade de alunos estudando no ano correto em 50% e diminuía
né, a violência escolar em 80%. Então, números bastante proveitosos para a educação. E aí, no ano de 2019, foi institucionalizado um projeto pela primeira vez dos colégios cívico-militares no governo Bolsonaro. E aí que se criou um grande debate, né? Porque veio do governo Bolsonaro. E aí quem era contra o governo Bolsonaro, eu sou contra a escola cívico-militar. Mas espera aí, a escola cívico-militar existe há 20 anos. Ela existia no Lula 1, ela existia no Lula 2, ela existia no Dilma 1, no Dilma 2 e no governo Temer. Essa pessoa não conhecia isso até então, não debatia sobre isso, não debatia sobre o que estava acontecendo. Quando veio algo que era da gestão Bolsonaro, virou um debate, que nada mais é um debate que, infelizmente, contaminado por um debate ideológico, político e não efetivo. O que é uma escola cívico-militar? O que ela faz para ter os excelentes resultados, como eu já bem disse, em números e dados, principalmente no IDEB. Né? Para quem não conhece o IDEB, é o Índice que mede o desenvolvimento da educação básica. Nada mais é do que a nota da escola. Então, a escola cívico-militar ela aumenta em 20%, em média, a nota da escola. Então, o que acontece? Foi visto que, durante muitos anos, a gente tem perdido a cultura de disciplina de dentro da escola. Hoje, a gente perde, brincando, 1/3, estatisticamente, da Secretaria de Educação, uma estatística da Secretaria de Educação, 1/3 do tempo em sala de aula com o professor pedindo disciplina. Se você soma isso com feriado, soma isso com falta de professor, soma isso com falta de aluno, a gente joga mais da metade do ano letivo no lixo, tranquilamente. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, foi de que forma a gente poderia resgatar, né? Se você pensar e fizer uma analogia, a disciplina do passado, que não era feita com militares, né? Mas existia disciplina dentro, culturalmente, de um ambiente escolar. Qual era a disciplina do passado? O aluno chegava, né? Quem é mais antigo está nos assistindo, com certeza está lembrando. Ele chegava, perfilava, cantava o hino nacional. Hoje tem nas escolas hoje em dia? Não tem. Mas esse pequeno fato, você criava uma cultura de disciplina. Você ia ordenadamente para a sala de aula. Você chegava em sala de aula, o professor chegava, você levantava. Você tinha respeito pelo professor. Criava uma cultura de disciplina, né? Isso, entre outras coisas, a parte do uniforme e o dia a dia dentro da escola, que nada mais é do que os militares fazem dentro da escola cívico-militar. Pode parecer pouco, e de fato é pouco, mas o resultado é muito significativo. Quando você cria essa cultura de disciplina dentro do ambiente escolar, você leva o aluno a conseguir ter aula em sua plenitude e o professor dá aula em sua plenitude. O militar ele não dá aula, ele não entra em sala de aula para dar aula dentro do conteúdo regular. O conteúdo irregular é responsabilidade do professor. O militar ele não vira diretor, ele não comanda a escola não é quartel e o aluno não é soldado. Eu concordo com essa frase, né? A gente tem que criar, o aluno tem que ter a livre expressão dele, tem que ter o livre pensamento. Então, dentro desse ambiente, se cria uma cultura que leva o aluno a aprender melhor. E os resultados são na prática com esses dados. Algumas pessoas falam, mas o programa federal não teve esses resultados. O programa federal foi implementado durante a pandemia. A gente não pode esquecer que o programa começou no início de 2019, implementado em 2020. 2020 você não teve aula, 2021 você não teve aula, né? Você foi voltar à aula em 2022. Toda a educação ela foi prejudicada como um todo por conta de um processo de teleaula que a maioria dos alunos não estavam habilitados. E como a gente começou conversando, né, nesse podcast, a velocidade de informação que leva à distração do aluno com celular, que é diferente dentro de sala de aula. Ele está ali na tela do computador dele. Quando tem condições, infelizmente alguns não têm condições, passa uma mosca, ele já perdeu a percepção da sala de aula, mas tocar o celular dele, tá um joguinho de fundo, a gente infelizmente sabe como funciona, né? Então isso prejudicou a educação como um todo. Mas fato é que foi uma percepção positiva, principalmente aonde implementado, obviamente, que são aquelas escolas que mais precisam, que têm a maior vulnerabilidade. Então isso que de fato acontece nas escolas cívico-militares, e esses são os números efetivos, principalmente antes de 2019, quando tínhamos mais de 250 escolas durante 20 anos. O senhor disse que os militares, a intenção não é que eles deem aula, assumam o lugar do professor, ou que eles sejam diretores da escola, né, das escolas, enfim. Mas, recentemente, o governador, né, o governo Tarcísio, ele disse abertamente que ele quer que policiais militares da reserva eles deem aulas de política e ética dentro das escolas cívico-militar. Isso não seria uma forma já, de repente, do militar estar tomando a vaga de um professor? Não, porque essas aulas, na verdade, que ele coloca, foi uma experiência que nós tivemos que deu certo no programa federal. O programa federal tinha uma coisa chamada Projeto Valores.
ela não entrava no conteúdo regular, ela não entrava no conteúdo programático, era uma aula extracurricular ou era uma aula que era dada na ausência de professores. Então, na falta dos professores... Não é a grade regular. Não é a grade regular, que principalmente é aquela parte que o aluno fica ocioso. Hoje tem, infelizmente, em todas as nossas escolas, o professor faltou, o que é? É jogar bola, é recreio, ficar ocioso dentro dos Adianta corredores. a última aula para ir embora cedo. Exato, e às vezes não dá, porque o professor tem outra aula. E o professor às vezes fica em 2 salas. Exatamente. Então, para não ter esse problema, e a gente fez isso no Projeto Valores do programa do Federal, que funcionou 20 a 22, e deu muito certo. Porque você passava processos de cidadania, processos de civismo, que nada mais é um processo de pertencimento. Acho que isso falta muito na sociedade de uma maneira geral. A gente não se sente pertencente. E quem não se sente pertencente não zela. Se você não se sente pertencente à sua casa, você não vai zelar da sua casa, a sua cidade, a sua escola. Isso leva o aluno a não cuidar, a depredar, a bagunçar. Então você cria esse processo de pertencimento à escola, à sociedade como um todo, a um processo de brasilidade também, que é o que é dado dentro dessas aulas extracurriculares que não entram na grade, então por isso, obviamente, não tiram nenhuma vaga de professor. Mas e por que deputado, os militares dando essa aula? Porque, na verdade, a ideia é eles darem essa aula, entre aspas, na ausência do professor. Então, o professor faltou, você coloca essa aula extracurricular como um tapa-buraco. Na verdade, é mais esse o objetivo para o aluno não ficar ocioso. Tem uma frase que é militar, cabeça vazia, oficina do diabo, mais ou menos isso. Então, você tem que colocar os alunos, que é um grande problema hoje das PEIs. Hoje, no governo do Estado, você teve um crescimento muito grande das escolas de ensino integral e às vezes você não tem aula para dar, você não tem efetividade, você deixa os alunos na ociosidade, que acaba não tendo resultado. Entendi. Então a ideia é exatamente completar essas vagas, principalmente na falta dos professores. O professor faltou, já desloca o militar ali para preencher aquele espaço. Que vai ser algo extremamente básico, algo extremamente... Bate-papo, uma coisa... Exato, de processo de civilidade, de cidadania, os valores nacionais, esse tipo de coisa. O governo que escolhe a escola que vai se tornar um modelo cívico-militar ou a escola que sinaliza para o governo que ela quer participar? Eu brinco que é o programa mais democrático que existe. Aliás, eu desafio qualquer um mostrar um programa mais democrático que esse. Porque para uma escola cívico-militar ser implementado, primeiro quesito, o diretor ou a diretora tem que ser favorável. Nós tivemos experiências passadas que não foram bacanas, com diretores que eram contrários e nós implementamos o programa lá. Isso a nível programa federal. Não dá bom. Não dá bom porque você tem uma pessoa remando contra, porque ela não acredita, porque ela começa a briga interna de vaidade, às vezes, dentro da direção da escola com os militares, com os professores, muitas das vezes, infelizmente, por caráter ideológico. Então, a primeira coisa, o diretor ou a diretora tem que ser favorável ao programa. Ponto 1. Ponto 2. Começa o processo objetivo. Qual é o processo objetivo? A escola ela tem que ter nota abaixo da média do IDEB. Então a gente não quer as melhores escolas. Seria fácil falar que a escola cívico-militar performa bem se eu coloco na melhor escola de Santos, de São Paulo, enfim. A gente quer aquelas escolas que estão num processo de vulnerabilidade. Aquela escola que é periférica, aquela escola que teve caso de agressão, aquela escola que está com nota baixa. A gente quer esse tipo de escola para criar uma cultura de disciplina e uma cultura cívico-militar. Então esse é um critério objetivo. Escolas que têm abaixo da média do IDEB e têm um processo de vulnerabilidade. Feito isso, dentro desse ranking, a gente faz uma audiência pública na escola. Quem participa da audiência pública? A comunidade escolar. Quem vive a escola? Professores, diretores, alunos e pais. É o sindicato? Não. É o deputado Coimbra? Não. Pessoas de direita ou de esquerda? Não. Quem vai ouvir essa audiência pública é quem vai ser impactado por esse programa. E depois dessa audiência pública, a gente faz uma consulta pública. Então as pessoas elas votam. A comunidade escolar vota para ver se quer ou se não quer o programa. Então, esse programa só vai ser implementado se o diretor quiser, se a escola tiver um processo de vulnerabilidade, então precisar de ajuda, ela está abaixo da média do Estado, e só vai ser implementado de fato se a comunidade escolar quiser. Então, depois de todos esses requisitos, aí sim uma escola cívico-militar é implementada. Aí começa, com base na quantidade de alunos, a contratação desses militares, e o treinamento desses militares para atuar dentro do ambiente escolar. O orçamento de uma escola cívico-militar, ele de fato, deputado, ele é o dobro do que precisa uma escola convencional? Não, na verdade essa estatística é tirada do colégio militar. Aí foi aquela minha primeira fala, diferente entre um colégio militar e uma escola cívico-militar. Uhum. O colégio militar, que é das Forças Armadas, ele de fato é o dobro de uma escola convencional.
Por quê? Os professores são militares, recebe às vezes como um coronel, de fato é uma grade maior, porque ele é voltado para filhos de militares, mas o orçamento é das Forças Armadas, o orçamento não é do Ministério da Educação. As escolas cívico-militares, a título do programa federal, porque a gente ainda não tem a base do programa estadual, eles tinham um acréscimo de investimento na educação, né, porque educação nunca é um custo, é um investimento, de 6% a 7%. Então você investir a mais do que aquele investimento previsto na escola, em torno de 6% a 7%, para ter um resultado, em média, efetivamente, de 20% de nota no IDEB. Então, na minha concepção, altamente compensatório. Se você investe 6% e aumenta 20%, se eu pudesse, eu investia 12% para aumentar 40%. Né? Então, não é essa estatística, de fato, é por conta da questão dos colégios militares. A gente vai ter um acréscimo no investimento da parte do programa do governo do estado, no comparativo ao governo federal, porque o governo federal utilizava militares das Forças Armadas e o governo do estado vai utilizar policiais. E por que essa é a diferença? Os militares das Forças Armadas, eles eram chamados para atividades cívico-militares, eles recebiam 1/3 do seu salário. Então, em média, um sargento recebe 6 mil, né? Ele estaria ali recebendo R$2.000 para fazer essa atividade compensatória nos militares das Forças Armadas. Nos militares da Polícia, eles vão ser enquadrados num programa que vai ser criado pela Secretaria de Segurança Pública, que é um programa de aproveitamento do veterano, que é um programa que ele visa principalmente colocar veteranos aposentados da polícia, então aquele militar que já cumpriu seus 30 anos, está aposentado, em cargos administrativos dentro da polícia, né, recebendo um adicional para isso. Então esse é o foco do programa, inclusive também com alguns convênios com alguns municípios. Então a base salarial vai ser a base desse programa, que ele é muito mais amplo que a escola cívico-militar. Então o profissional deve ganhar um pouco mais, vai ganhar, foi colocado o teto ali a nível projeto de lei, que eu acho que era 4 e pouco, 5, mas vai acabar sendo um pouco menos, mas deve ganhar na faixa de uns 3, 4, então por isso vai ter um acréscimo, mas ainda assim um investimento altamente compensatório dentro da educação. Tá. Tenente, deputado, não tem problema, pode chamar de Coimbra, eu não tenho... É bom que eu não vou repetir na mesma palavra, né, também. Bom. Sai da mesmice. As escolas cívico-militares, elas tendem a impor alguns padrões até estéticos, né, nas crianças e nos adolescentes, com relação a corte de cabelo, né, com relação a não poder pintar cabelo, etc. E o senhor sabe que o Brasil é um país plural, né, de culturas, de etnias, né, enfim. De certa forma, os jovens eles não deixariam de ser quem eles são para ser o que o Estado quer que eles sejam? Eu concordo, Jeff, eu concordo com a sua fala. Inclusive, eu tenho muito orgulho de falar que no programa federal foi uma das pessoas que conseguiu mudar isso. A gente iniciou o programa das escolas cívico-militares, de fato, com essa restrição de apresentação individual, que é o que a gente fala no quartel, né? Corte de cabelo curto para os meninos, cabelo preso para as meninas, impossibilidade de pintar unha, de piercing, de às vezes um cabelo colorido ou algum tipo de adereço. Isso de fato começou no programa federal, o ano de 2020, e meio de 21 ele foi assim. A partir do final de 21 e 22, né, uma cobrança nossa, porque eu também coloco isso, né? Colégio militar, você tem uma militarização, é para filhos de militares. Escola cívico-militar, não. Escola cívico-militar, você traz um civismo, uma cidadania, uma escola pública, gratuita de acesso a todos. Então você tem que ter essa mudança de olhar e de pensamento. Então isso não é mais restritivo. Hoje as escolas cívico-militares você pode ter o cabelo que você quiser, a sua identidade cultural que você quiser, você pode pintar unha, você pode colocar brinco, você pode colocar piercing, você tem o uniforme social, que aí sim é uma boina, que pode estar com o cabelo do jeito que você quiser, e você também tem um uniforme esportivo, né, que é um agasalho. Então, nem a cobertura, que é o que a gente fala no quartel, que é o chapéu, que é a boina, tem. Então, hoje não é uma realidade, não tem obrigatoriedade de padrão de cabelo nem para menino, nem para menina, nem questão de piercing, de brinco. Hoje, de fato, a gente preza pela identidade individual do adolescente, porque o programa não é isso, né? O programa ele cria uma cultura de disciplina, ele não precisa, de fato, formatar a aparência individual. Essa cultura de disciplina, seria equivocado, então, a gente dizer que o objetivo principal de uma escola cívico-militar seria, por exemplo, implantar essa cultura da disciplina, seria transmitir valores,
que muitas vezes muitas dessas crianças e adolescentes não tiveram contato em casa por N fatores sociais. É errado a gente dizer isso? Não, é correto. O programa da Escola Cívica Militar não é um programa de segurança. Ele tem impacto na segurança? Tem. Ele tem impacto na violência? Tem. Mas ele não é essa a finalidade. Ele não é um programa policial. Ele é um programa administrativo, cultural dentro da escola. Então a finalidade é exatamente essa. É a gente resgatar essa cultura de disciplina que muitas das vezes tem que vir de casa. Tem. A escola ensina e os pais educam? Sim. Na teoria é maravilhoso. E na prática, onde você tem uma família desajustada, então essa pessoa ela não vai ter educação, ela só vai ter um ensinamento dentro da escola. Na teoria da população média, ok. E aquele pai, aquela mãe que às vezes é sozinha, né, que está trabalhando, que o filho fica mais solto e ela não tem, não é que ela não quer, não é que ela não tem a capacidade, é porque ela não consegue, porque ela não tem tempo. E, infelizmente, a educação, quem acaba ensinando, ele acaba aprendendo é na rua. Essa é a verdade, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Então, ela vem para criar uma disciplina um pouco mais firme, que volta a falar. Se a gente fizer uma comparação, nada mais é do que a escola do passado. E ninguém saía militar, ninguém saía com a cabeça quadrada, muito pelo contrário. A gente saía respeitando mais os professores, a gente saía respeitando mais a família e a gente saía respeitando muito mais a nação como um todo. O programa, deputado, ele enxerga cada escola dentro das suas individualidades. Por exemplo, uma escola que fica numa região central e uma escola que fica numa região periférica. O programa ele enxerga que há diferenciações de, por exemplo, dele ser implantado numa escola central e numa escola periférica. Ele vai levar em consideração somente o INDEB. Vamos dizer assim que as duas escolas têm um índice do INDEB ruim. Ele leva em conta essas particularidades de onde a escola está e qual é o convívio social daqueles alunos? Leva, que aí entra no processo da vulnerabilidade. São os dois critérios objetivos. Primeiro critério objetivo, IDEB, que aí vou corrigir minha fala. O IDEB é objetivo, porque ou tem ou não tem a nota, né? A vulnerabilidade muitas das vezes ela é subjetiva, né? Embora tenha o seu quê de subjetividade, né? O que às vezes pode ser vulnerabilidade para um, pode não ser para outro. Exato. Mas o foco do programa são esses dois itens. As escolas que têm abaixo da média do IDEB e a escola que tem processo de vulnerabilidade. Esse processo de vulnerabilidade, ele pode ser por IDH do local, ele pode ser pela localidade, então uma escola mais periférica, uma escola que necessita desse olhar mais atencioso do Estado, ela pode ser por alguma ocorrência. Então teve uma ocorrência de grande vulto, infelizmente teve um aluno que entrou lá e fez um homicídio, enfim, alguma coisa desastrosa dentro da escola. Então é uma escola que tem um quê de vulnerabilidade que pode ser transformada em cívico-militar, né? Então o foco principal do programa são essas escolas que têm um processo de vulnerabilidade maior, que em regra, e não todas, mas em regra, são as escolas mais periféricas, porque muitas das vezes são aquelas escolas que os próprios professores não querem trabalhar, porque aquela escola geralmente que é mais longe, é aquela escola que muitas das vezes o entorno da escola é dominado pelo tráfico de drogas, às vezes dentro da escola é dominado pelo tráfico de drogas, então aquela escola que o professor briga na regional de ensino para não estudar. É essa escola que a gente quer transformar a cívico-militar, porque é essa escola que a gente quer resgatar os alunos. Deputado, quando você leva essas ações, né, como o senhor disse agora, escolas em locais vulneráveis, escolas em comunidades onde o tráfico de drogas ele tem o domínio, quando você precisa levar essas ações para dentro da escola, você meio que não está... O Estado não estaria assinando seu próprio atestado de falência do que ele não conseguiu fazer na rua? Eu acho que muito pelo contrário. Porque quando você coloca o que o Estado faz na rua, não é um adolescente. Em regra, né? Às vezes é um adolescente, mas em regra não é adolescente. Uhum. É alguém que não teve os preceitos sólidos na base, é alguém que não teve uma cultura de disciplina, é alguém que não tem um senso de pertencimento, é alguém que faltou valores e esses valores fez ele ir para o lado errado. Porque quem vai para o lado errado não é quem é humilde, é quem não tem valores, né? Então, quando a pessoa não tem valores sólidos, não tem preceitos, aí ela vai para o mundo do crime, ela vai para o mundo das drogas, e aí a gente perde, e aí o Estado gasta muito mais com repressão policial, com a força necessária para atingir esse objetivo e sanar esse problema
no caso da criminalidade, gasta muito mais com saúde no caso dos entorpecentes, enfim. E aí você tem um gasto muito maior do Estado e um olhar prejudicial. Eu acho que é muito o contrário. Eu acho que é a gente voltando e falar onde a gente está perdendo essas gerações. O que está acontecendo que hoje essas gerações que estão se formando, elas têm um caminho muito mais acessível ao crime, né? Romantizam muitas das vezes a questão criminal, romantizam muitas das vezes a questão de drogas, então a gente está perdendo na base, a gente não está perdendo depois. Então o que a gente está fazendo errado na base? Onde a gente está perdendo? A gente está perdendo dentro da escola. A gente está perdendo dentro da escola porque a pessoa, a criança, o pré-adolescente, ele sai da escola já encaminhado, às vezes até para o tráfico de drogas. Porque tem tráfico de drogas, às vezes, dentro da escola. Tem tráfico de drogas na porta da escola. Né? Hoje o aluno não respeita a professora, então você não sai com uma cultura de disciplina. Então você, na verdade, está fazendo o caminho inverso. Eu não vejo que é o Estado atestando a falência, é o Estado falando, opa, peraí. A gente está se preocupando só com a ponta da linha, a gente está se preocupando só com o final. A gente tem que se preocupar com o começo. A gente tem que evitar que essa criança e adolescente vire um bandido. A gente tem que evitar que essa criança e esse adolescente vire um drogado, né? Que aí sim vai custar muito mais caro para o Estado. Perfeito. Encaminhando para o final da conversa, tem uma última questão. As escolas cívico-militares, elas levam em consideração, claro, as notas, como o senhor mesmo disse, os índices, né? Por exemplo, do INDEB. Essas escolas conseguem, a partir do momento que a escola cívico-militar é implantada, os índices melhorem até 20% nas notas do INDEB. Tem essas notas que são as notas tradicionais, das matérias tradicionais da grade, mas também tem as notas que são ligadas, por exemplo, à questão da disciplina, né, do aluno, se ele é pontual, se ele é cordial com os colegas e uma série de fatores. E a gente sabe que há crianças e há adolescentes que por questões, não é nem sociais, mas por questões cognitivas, muitas vezes elas não conseguem acompanhar a turma. Elas acabam ficando para trás, né? Enfim, elas vão no tempo delas. A escola cívico-militar, ela tem essa paciência com aquele aluno que não acompanha o ritmo. Por exemplo, a turma toda está indo bem, melhorou os índices, aquele aluno não vai bem. Ou esse aluno ele tem que ser transferido para o modelo convencional? Não precisa ser transferido. A escola cívico-militar, inclusive, tem escolas cívico-militares que trabalham com uma grande parte de alunos especiais, etc. Você não tem essa restrição de maneira alguma. Nem do aluno especial, né, que necessita de um suporte maior, e nem daquele que tem um déficit de atenção, por exemplo, que vai demorar um pouco mais para aprender. Quando você coloca essas notas subjetivas, é muito mais para criar um processo de meritocracia dentro da própria sala de aula, que faz parte dentro da estratégia da cultura da disciplina, onde você premia a pontualidade, onde você premia o respeito, onde esse aluno que tem mais pontualidade, respeito, nota, etc., ele tem um destaque melhor, ele é o líder da turma, ele fala em função da turma, ele ganha os seus brevês, que a gente brinca, são as suas medalhas como alunos, ele é promovido, muitas das vezes, até mesmo dentro da escola, que é algo subjetivo, não é algo que anota, não é algo que vai estar no currículo escolar dele, mas dentro da escola ele cria destaque. E é isso que a gente quer fazer. Isso faz parte de uma estratégia para o destaque da turma ser o aluno que é o correto, ser o aluno que performa melhor. Hoje, quem é o destaque de uma turma, de uma escola convencional estadual? Às vezes é o aluno do fundão, às vezes é o aluno que fuma maconha, às vezes é o aluno que zoa o professor, às vezes é o aluno que tacou fogo na lixeira do banheiro. Então, esse cara é o referência da turma. E aí a gente perdeu essa turma inteira, porque ele é o referência, é o pior aluno. Eu não falo de nota, eu não estou falando que ele não é inteligente, mas o pior aluno em comportamento é referência para uma geração. Isso a gente está perdendo. Enquanto quando você cria essas notas subjetivas, é uma forma de enaltecer, na verdade, aquela pessoa que age de forma correta, aquela que tem os valores corretos. Então, esse é o objetivo. Essas notas não vão no currículo. O que vai no currículo é português, é matemática, é geografia, é história, enfim, né, o currículo básico. Essas notas é muito mais para você ajudar nesse processo de disciplina e óbvio que vai ter um olhar diferenciado. Uma pessoa que tem um atraso, uma pessoa que tem, às vezes, alguma patologia confirmada, um TDAH, né, uma pessoa como... que eu não tenho o vídeo para mostrar aqui, mas quem está nos assistindo pode até procurar no meu Instagram, uma escola cívico-militar com alunos que têm síndrome de Down, tem aspecto autista a nível alto. Então, assim, tem tudo. Então, cada olhar é diferenciado. Mas é uma forma, essas notas subjetivas é uma forma de você criar um processo de cultura e disciplina e premiar
com a meritocracia, aqueles que fazem por merecer, e esses virarem referência. O aluno que vai virar referência para a menininha, a menina que vai virar referência para o menino, então você começa a criar uma mentalidade diferente. A escola cívico-militar não é uma varinha de condão. Eu não vou transformar uma escola ruim, que tem tráfico de entorpecente, que tem aluno ameaçando o diretor, professor, etc., cívico-militar, e em 2 meses o aluno ele vai estar com a Bíblia debaixo do braço, não é isso que vai acontecer. Né? É algo que ele é progressivo. Né? Não é de um ano para o outro. Um ano para o outro você pode ter até flutuação dentro da nota do IDEB. Mas aos poucos você vai resgatando as escolas. Uma das coisas que não está prevista no programa, mas é do meu entendimento, eu converso bastante com o secretário, você tem que colocar prioritariamente escolas estaduais, que o programa ele é estadual, que tenha Fundamental 2 e médio. Porque muitas das vezes no médio você já perdeu. É maluquice você pensar isso, mas muitas das vezes no médio você já perdeu o adolescente. Mas o cara tá saindo já, né? Você já perdeu o adolescente, ele tá com a cabeça formada. Quantos adolescentes na época de ensino médio e às vezes já estão até no mundo do crime? Então você tem que começar do Fundamental 2, que você resgata, você constrói, você ensina e você educa. Aí sim vai sair se Deus quiser, um ser humano muito melhor e, obviamente, a nível de escolaridade, uma pessoa muito mais preparada para a sociedade de uma maneira geral. Perfeito, deputado. É um assunto que daria para ficar 2, 3 horas, né? É um assunto que eu gosto bastante. Polêmica, por que será, né? Eu sou polêmico, mas eu acredito muito na escola cívico-militar. Eu brinco que eu falei do programa antes do próprio presidente Bolsonaro, porque quando eu criei a frente parlamentar pela implementação das escolas cívico-militares antes do programa federal. Então a gente começou esse debate desde sempre. Eu tive a oportunidade de conhecer as escolas antes do programa federal, né? Eu fui para Brasília, eu fui para Goiânia, conhecer essas escolas, ver como elas funcionavam, né? Eu conheci as escolas do programa federal, as que foram dentro do estado de São Paulo, as que foram fora do estado de São Paulo também, no Rio, etc. Então a gente pôde observar, inclusive, a oportunidade de melhoria, porque todo programa tem sua oportunidade de melhoria. Então hoje eu posso contribuir com o governo do estado por experiência, por saber como funciona, né, de poder contribuir para um programa cada vez mais eficaz. É isso aí. Deputado, obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos. E é um assunto que talvez a gente agende até uma parte 2, quem sabe, né? Não, pode trazer porque é meu compromisso. Eu vou trazer para a Baixada Santista mais de uma. Então você pode ter certeza que aqui, principalmente na nossa região, na Baixada, é um debate que ainda vai ter bastante. E é bom a gente fazer essas informações, trazer essas informações e cada um fazer seu juízo de valor. Eu acho que a pessoa que recebeu todas essas informações e não gostar, tudo bem. Ela tem toda a rede convencional para matricular o seu filho, ou para estudar, ou no caso do professor, para lecionar. Mas a gente está falando em 2, 3 escolas no estado, aqui no caso da Baixada Santista, né? A gente está falando de 100 escolas no estado, dentro de um universo de 5.000. Então deixa estudar quem quer, deixa lecionar quem quer. O resultado, ele é comprovadamente eficaz. Então se você não gosta, vai para a rede convencional, que eu te garanto, tem muita gente que quer esse processo de disciplina e muita da gente, principalmente nessas escolas periféricas e vulneráveis, que quer exatamente porque tem medo de onde, infelizmente, seu filho possa parar nesse mundo hoje que a gente vive. Perfeito, deputado. Obrigado pela participação mais uma vez. Esse foi mais um programa Entrevistas e a gente está de volta a qualquer momento dentro da programação do Diário do Litoral. E não deixe de conferir as principais notícias da região, do Brasil e do mundo no nosso site, diariodolitoral.com.br, nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Diário do Litoral, jornalismo é aqui. Tchau, tchau.